Olá, pessoal. Como a gente conversou no nosso grupo do WhatsApp, hoje, excepcionalmente, eu vou gravar a aula para vocês e disponibilizar o link para vocês depois, tá bom? Eu tô com alguns probleminhas de internet aqui, acho que a gente não vai conseguir manter uma linha de raciocínio na aula, que ela vai ficar caindo muito. Então, eu vou gravar para vocês essa aula, só que o tempo da aula eu vou estar o tempo todo disponível no grupo, no nosso grupo do WhatsApp, vou estar disponível no portal também, então a gente vai conversando e vai se falando, tá bom? Não fiquem com dúvidas nunca, tá? Então, o tema 1, a gente falou sobre os níveis de organização dos seres vivos, de uma maneira geral, e agora a gente, no tema 2, vai falar dos níveis de organização especificamente no ser humano. Então, é um assunto aí que vocês gostam bastante, né? Falar de corpo humano, e a gente vai entrar nesse tema hoje, tá bom? Bom, lembra que a gente falou na aula passada do nível de organização dos seres vivos? Que era em reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Até pedi para vocês falarem comigo, né? Reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. É bom guardar essa sequência que a gente conversou, né? Que é importante para a gente poder fazer a sistematização e também classificar todos os seres nas classificações dos níveis, né? Então, a gente tem o reino como nível mais abrangente. Eu coloquei aqui o nosso exemplo dos seres humanos, né? Que é disso que a gente vai tratar hoje. O reino animalia, o filho cordata. A gente tem também algumas subcategorias. Então, eu coloquei aqui, só que o que a gente precisa guardar mesmo é reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Mas eu coloquei aqui para vocês algumas subcategorias, para vocês já irem enxergando também que, por exemplo, o nosso subfilo é vertebrata. Então, a gente está dentro dos grupos dos vertebrados, né? Que a gente tem coluna vertebral, enfim. A gente está na classe mamária, né? Na classe dos mamíferos, na ordem dos primatas, que é aqui que a gente está ainda se assemelhando com os macacos, né? Nesse nível hierárquico. A gente tem uma subordem e uma subfamília. E aí a nossa família, que é o hominídeo, que já entra na parte do homo, né? Aí no gênero a gente é realmente homo, espécie Homo sapiens e nossa subespécie Homo sapiens sapiens, tá? Então, o que caracteriza a gente ser Homo sapiens sapiens? A gente tem uma grande característica que é a nossa linguagem falada. A gente consegue se comunicar através da fala, né? Então, a gente criou esse mecanismo de comunicação. E a gente também tem pensamento abstrato desenvolvido. Então, todos os nossos pensamentos, todas as nossas ideias abstratas, a gente consegue ter porque nós somos Homo sapiens sapiens, tá? Então, por exemplo, o cachorro de vocês não vai ter um pensamento abstrato desenvolvido e nem a linguagem falada, por exemplo, né? Eles se comunicam de outra maneira. Então, essas são características nossas, né? Dos Homo sapiens sapiens. Então, a gente já falou na outra aula também que a célula ela é a unidade fundamental de qualquer ser vivo, certo? Então, para ser um ser vivo, tem que ter células. Nós, seres humanos, temos mais de 65 bilhões de células, né? A gente tem cerca de 65 bilhões de células. Então, é muita célula que a gente tem no nosso corpo. E todas essas células, elas têm funções, né? Então, ela tem a unidade estrutural, que ela dá, então, a estruturação para o nosso corpo, né? Ela compõe o corpo dos seres vivos, inclusive dos seres humanos. E ela também tem a unidade funcional, que ela dá toda a função, desempenha todas as funções características dos seres vivos. Então, a gente tem essas duas unidades fundamentais para a gente sempre lembrar da célula. E lembrar que se tem célula, tem ser vivo, tá? Então, se não tem célula, não tem ser vivo. Então, a gente tem muitas células no nosso corpo e essas células são especializadas em algumas funções. Então, como a gente falou também na outra aula, a gente tem algumas células que estão focadas, por exemplo, no nosso sistema nervoso, a gente tem células da nossa pele. Então, a gente tem células que elas são específicas para realizar determinadas funções. Então, são muitas funções que a gente pode pensar. Eu coloquei algumas aqui para vocês, que algumas células elas excretam substâncias, outras células elas transportam gases. Então, a gente tem nossa respiração, né? Que a gente consegue transportar os gases a partir da nossa respiração, né? A gente
respira oxigênio, solta gás carbônico, então tem todo esse transporte de gases dentro do nosso corpo, são as células que fazem também. As células também protegem nossos organismos contra doenças, então a gente tem as nossas células de defesa, né, para fazer essa proteção, tem as células de revestimento do corpo, então as células têm muitas funções e cada célula tem sua função específica, então se ela está num lugar, é porque ela tem função para estar naquele lugar, tá? Então, como a gente falou, a gente tem a teoria celular, né, que é a organização dos corpos dos animais. Então, aqui tem o exemplo do macaco, né? Que eu peguei o exemplo, inclusive, da aula passada, para a gente poder relembrar aqui, só que também se aplica ao nosso corpo, né? Então, a gente tem as células, que as células que têm a mesma função, que elas são semelhantes na sua forma, elas juntas compõem um tecido, esse tecido juntos compõem órgãos, então, o conjunto de órgãos compõe um sistema, e o conjunto de sistemas compõe um organismo. E hoje, especificamente, como a aula passada a gente focou bastante nas células, né? A gente falou bastante de célula, também nas outras apostilas, a gente vai focar nessa aula nos tecidos. Então, são os tecidos que vão ser importantes aqui. A gente vai falar um pouquinho sobre os principais tecidos que a gente tem no nosso corpo. Então, os tecidos, ele tem uma função específica, né? Como eu falei, um conjunto de células com funções específicas vão formar esse tecido. Então, esse tecido, ele está lá para exercer alguma função. E também essas células, elas têm formatos parecidos, né? Como eu falei, por exemplo, do neurônio, o neurônio ele tem um formato todo específico para ele poder cumprir a função dele. Então, as células da nossa pele têm um formato todo específico para poder cumprir as funções que precisam para a nossa pele. Então, cada célula tem um formato diferente. A gente falou, né, até que a gente conversou com o João, a gente viu que nem todas as células são redondinhas, bonitinhas, tem umas células que são mais alongadas, umas células que são mais retangulares, então a gente tem vários formatos diferentes de célula, tá bom? E também a quantidade de matriz extracelular é muito importante a gente guardar para pensar nos tecidos. Essa matriz extracelular é uma substância que fica extracelular, fora da célula. Então, a gente tem uma substância que ela fica ali. Então, quando a gente tem células muito unidas, essa substância ela está em menor quantidade. Quando a gente tem células mais espaçadas, a gente precisa cobrir esses espaços que ficam, né, entre as células, que cumpre daí com essa substância que é a matriz extracelular. Então, se as células estão mais espaçadas, tem mais matriz extracelular. Se elas estão mais juntinhas, tem que ser mais rígida, então elas têm menos matriz extracelular, tá? A gente vai falar isso conforme a gente for falando dos tecidos. E nós vamos falar agora, então, dos 4 principais tecidos que a gente tem no nosso organismo, que é o epitelial, o conjuntivo, o nervoso e o muscular. Muita atenção nesse momento. Todos esses tecidos são muito importantes. O conjuntivo, ele tem uma especificidade que ele tem muitos tecidos que compõem o tecido conjuntivo. Então, tem várias variações. Vocês vão ver conforme a gente for falando. Então, prestem muita atenção em cada um desses tecidos, que cada um tem uma função muito importante dentro do nosso corpo. Bom, então vamos começar com o tecido epitelial. Aqui eu coloquei a imagem que tem para vocês da apostila, que fala um pouquinho, ó, como eu falei para vocês, o tecido conjuntivo ele está presente aqui, nesse tecido adiposo, né, que é tecido de gordura. Ele também está presente aqui nesse tecido sanguíneo, então o tecido sanguíneo também é um tipo de tecido conjuntivo. O tecido ósseo também é um tipo de tecido conjuntivo. Então, a gente tem um grande grupo dos tecidos conjuntivos e vários tecidos que ficam dentro desse grande conjunto, tá? Então, quando a gente chegar nele, prestem bastante atenção. Aqui a gente tem o tecido epitelial também representado aqui, né, por essa parte da pele. A gente tem também aqui o tecido nervoso e o tecido muscular. Então, a gente vai adentrar um pouquinho nesses tecidos para entender melhor a função de cada um, como que eles funcionam, enfim. O tecido epitelial, que é o primeiro que a gente vai falar, ele reveste nosso corpo interna e externamente, tá? Então, é muito importante a gente sempre lembrar disso. O tecido epitelial, ele tem pouca matriz extracelular. Se ele tem pouca matriz extracelular, isso quer dizer que as células estão bem unidas. Então, elas não precisam daquela substância fora dela para unir elas. Então, elas estão bem unidas já. Então, por isso que ela tem pouca matriz extracelular.
A gente tem os exemplos, por exemplo, de lugares que tem esse tecido epitelial, que é a camada mais externa da nossa pele, que é a epiderme, né? A gente chama de epiderme. A cavidade bucal, então é um outro exemplo, então, que é tecido epitelial na nossa cavidade bucal. Nosso estômago também tem tecido epitelial. Nossos vasos sanguíneos também têm tecido epitelial. Então, como vocês podem ver aqui na imagem, ó, a gente tem... Lembra que a gente sempre faz assim, fala, olha, tem um monte de célula morta minha caindo aqui. Então, são as células velhas, que elas vão se desprendendo da pele, né? Ó, aqui, vocês estão vendo, ó? Não estão, né? Porque a célula é microscópica. Mas tá caindo um monte de célula minha aqui quando eu faço isso. Tá caindo essas células que elas vão se desprendendo da minha pele, que são células mais velhas. Elas já cumpriram a função que elas tinham na minha pele e elas já estão se desprendendo porque, por mitose, já está acontecendo, já estão se reproduzindo outras células jovens. Então, a gente tem aqui essas células velhas que vão se desprendendo da pele, tem também a camada de células mortas, né, que é essa camadinha aqui representada, e as células epiteliais que formam a nossa pele, né, que a gente viu aqui, que é a camada mais externa da pele, que chama epiderme. Então, pensando nisso, a gente tem também outra função do tecido epitelial. O tecido epitelial, ele também secreta substâncias. Então, lembra que eu falei que tem várias funções dos tecidos? O tecido epitelial também secreta substâncias através das glândulas que tem nesses tecidos. Então, eu coloquei aqui como exemplo para vocês as glândulas salivares. Eu não falei que na cavidade bucal a gente tem tecido epitelial? E a gente tem as glândulas salivares, que elas produzem e elas secretam saliva, né? Então, a gente está o tempo todo produzindo e secretando saliva. E essas glândulas salivares, por exemplo, elas fazem parte do sistema digestivo, porque aqui na nossa boca a gente precisa da saliva quando a gente está mastigando, quando a gente vê alguma coisa muito gostosa, não dá? A gente fala, nossa, olha, tá dando água na boca. Quer dizer que a gente está produzindo muita saliva. E quando a gente ingere um alimento, essa saliva ajuda a formar o nosso bolo alimentar para ele poder descer no nosso corpo mais preparado para ser digerido no nosso sistema digestório, tá bom? O tecido conjuntivo é um novo tecido que a gente vai falar agora, né? A gente falou do tecido epitelial, vamos entrar no tecido conjuntivo. Falei para vocês terem muito cuidado ao ver o tecido conjuntivo, né? Que a gente tem vários tecidinhos ali dentro dele, desse grande grupo. Então, eu coloquei aqui uma imagem para vocês de um joelho. Não sei se vocês estão conseguindo ver aqui, ó, esse joelho é dessa moça. E aqui a gente tem essa parte que tem a cartilagem, que é a parte mais importante aqui pra gente, né? A gente tem o fêmur, tem a patela, tem a tíbia, e aqui a cartilagem. Essa é a parte que vai estar o tecido conjuntivo aqui no joelho dessa moça. Então, a gente vai desenvolver isso aqui agora nessa aula. O que eu falei para vocês que era muito importante, a quantidade de matriz extracelular, né? Então, aqui no tecido conjuntivo, a gente tem uma grande quantidade de matriz extracelular. O que isso significa? Significa que as células estão um pouco mais espaçadas, então ela precisa dessa matriz extracelular para preencher esses espaços. Então, como eu falei, a gente tem vários tecidos dentro do tecido conjuntivo e eu vou mostrar aqui para vocês quais são eles. A gente tem o tecido conjuntivo propriamente dito, que é o tecido que vai dar a função de sustentação do nosso corpo. A gente tem o tecido cartilaginoso, que eu mostrei aqui para vocês do joelho da moça, né? Da cartilagem, que dá também sustentação ao corpo. Ele é resistente e flexível. Por isso que a gente consegue fazer essas dobras, né? Do nosso joelho, do nosso cotovelo, que a gente tem as cartilagens, porque elas são resistentes e flexíveis. A gente tem também o tecido adiposo, que é a gordura, né? Que ela fornece energia para o nosso corpo, ela protege contra choques mecânicos, ela atua como isolante térmico. Então, o tecido adiposo também é muito importante para o nosso corpo. Nosso tecido ósseo, que forma nossos ossos, né? Que dá toda a sustentação para o nosso corpo. Que a gente tem aqui eu não dobro, porque aqui é um osso, né? Então, ele dá a sustentação para esse corpo. E daí tem as cartilagens aqui, ó. Já fizemos a junção de dois tecidos aqui. E também o tecido sanguíneo, que ele é responsável daí pelo transporte de água, de gases, de excretas e de nutrientes para todo o nosso corpo. Então, é o nosso sangue, né? Que ele circula por todo o nosso corpo. Então, ele consegue fazer esse transporte. Bom, aqui eu coloquei para vocês uma imagem da nossa pele, né? Então, a gente tem aqui os pelinhos que saem, né, da nossa pele. Aqui, por exemplo, do meu braço, a gente tem os pelinhos.
tem a epiderme, que é essa primeira camada de pele, a derme, ó, a epiderme faz parte do tecido epitelial, que a gente já conversou, né? Aqui a gente tem as glândulas sudoríparas, que eu falei, as glândulas sebáceas também. Então, a gente tem, eu comentei com vocês da glândula da cavidade bucal, né? Então, aqui a gente tem também outros tipos de glândula, a sudorípara do suor, a sebácea do sebo. A gente tem, então, o tecido conjuntivo, que vai formar essa derme. A gente tem o tecido adiposo também, que vai nos proteger contra os choques mecânicos, né? As funções que a gente conversou. Opa, já foi. E nessa outra imagem aqui desse lado, a gente tem o epitélio. Isso aqui, gente, é visto pelo microscópio eletrônico, tá? Lembra que a gente conversou sobre microscópios e tudo mais? Aqui é um microscópio, a imagem de microscópio. Então, aqui tem corante também, né? A gente já falou sobre isso, que para a gente poder enxergar as células, a gente tem que colocar no microscópio e colocar um corante para a gente poder fazer os contrastes. E aqui a gente consegue ver o epitélio, aqui o tecido conjuntivo e os vasos sanguíneos aqui. Então, os vasos sanguíneos fazem parte do nosso sistema sanguíneo, que está dentro do tecido conjuntivo, né? Faz parte do tecido conjuntivo. Então, vamos falar um pouquinho desse tecido sanguíneo. A gente vai especificar alguns tecidos do tecido conjuntivo, né? Do grande grupo tecido conjuntivo, e um deles é o tecido sanguíneo, que é o sangue, né? Então, a gente tem os glóbulos brancos, ou leucócitos, que a gente chama, que fazem parte da nossa defesa do corpo. Então, eles ajudam a defender nosso corpo de corpos estranhos. A gente tem os glóbulos vermelhos, ou hemácias, do nosso corpo, né? Que pode ser chamado tanto de glóbulos vermelhos quanto hemácias, que elas fazem o transporte de oxigênio e de gás carbônico, né? E a gente tem a parte líquida desse nosso sangue, que é o plasma. Então, é muito importante a gente pensar que no nosso sangue tem esses 3 componentes principais. Os glóbulos brancos ou leucócitos, que fazem a defesa do organismo, os glóbulos vermelhos ou hemácias, que transportam esses gases, né, o gás oxigênio e o gás carbônico, e o plasma, que é a parte líquida. E toda essa nossa corrente sanguínea passa pelo nosso coração, que vai impulsionar o sangue, certo? Então, o nosso sistema sanguíneo, ele faz esse transporte de nutrientes, o sangue transporta para todas as células do organismo os nutrientes obtidos pelo processo de digestão e o gás oxigênio absorvido nos pulmões também. Então, o tecido sanguíneo também transporta o gás carbônico e as excretas produzidas no nosso metabolismo celular, tá bom? Então, tudo que foi produzido na nossa célula, ele tira de lá, né? E tudo que a célula precisa, oxigênio, ele traz para a célula. A gente tem também o tecido cardiovascular, que faz parte de todo esse tecido sanguíneo, né? Que a gente tem cardio de coração e vascular de veias, né? De todos os nossos sistemas vasculares. Então, a gente tem aqui uma imagem que a gente pode ver o coração e todo o sistema de irrigação do nosso corpo, né? Então, a gente tem o sistema de irrigação que vai até aqui o braço, que vai depois aqui para os nossos membros, que passa pela nossa cabeça. Então, esses vasos sanguíneos, eles transportam oxigênio para todo o nosso corpo, tira o gás carbônico também de todo o nosso corpo. O sistema cardiovascular também está ligado no pulmão, né? Quando a gente respira, que eu falei para vocês, né? Que a gente põe para dentro o gás oxigênio, põe para fora o gás carbônico. Então, todo esse processo de transporte de gases, de substâncias, de nutrientes, é feito pelo nosso sistema sanguíneo, tá? A gente tem também, passando agora para um novo tecido, né? A gente já falou do epitelial, do conjuntivo, a gente vai ter o nervoso. O nervoso, ele tem uma pequena quantidade de matriz extracelular. Então, sempre quando a gente pensar no tecido, a primeira coisa que a gente vai pensar, qual que é a função dele e se tem pouca ou muita matriz extracelular. Aqui, essa pequena quantidade que eu coloquei para vocês no slide, eu fui até generosa, porque é quase nula a quantidade de matriz extracelular do nosso sistema nervoso, tá? Ela é muito, muito pequena mesmo. Então, a gente tem as células muito juntinhas. Elas não precisam de matriz extracelular para uni-las. E a gente tem 2 tipos de célula no nosso tecido nervoso.
A gente tem os neurônios e os gliócitos. Os neurônios, eles são células que são especializadas na recepção de estímulos, tá? Então, ele vai sempre receber estímulos e conduzir esses estímulos, essa informação que chega junto com esses estímulos, de uma célula para outra. Então, os neurônios são tipos de célula, tá? O neurônio é uma célula, né? Como a gente já usou de exemplos aqui anteriormente. Então, são células especializadas para receber esses estímulos e conduzir essas informações de uma célula para outra. Então, ao mesmo tempo que ela recebe, ela repassa a informação. E os gliócitos, eles sustentam e nutrem esses neurônios. Então, eles são muito importantes também, porque sem eles, os neurônios não são nem sustentados nem nutridos, tá? Então, são esses dois tipos de célula que a gente precisa lembrar do sistema nervoso. Aqui eu coloquei também para vocês a imagem, deixa eu me tirar daqui, do sistema nervoso. A gente tem o cérebro e a medula espinhal. Então, aqui a gente tem, ó, aqui o cérebro, a medula espinhal e os nervos. Então, a gente tem nervos em muitos lugares do nosso corpo também. E ele está dentro do nosso sistema nervoso. E agora, pensando no tecido muscular... Opa, deixa eu passar para cá de novo. Bom, e agora pensando no nosso tecido muscular, a gente tem os nossos músculos, né? No tecido muscular. Então, a gente sente, quando a gente faz algum exercício, faz alguma atividade física, a gente sente uma dorzinha até gostosa, né? A gente sente uma dor que é aquela dor muscular. Quer dizer que aquele músculo tá ali se movimentando, né? Ele se encurta e se alonga, se encurta e se alonga, a ponto que a gente vai fazendo os movimentos. Então, essas células que fazem esse encurtamento e esse alongamento se chamam miócitos, tá? Então, são células que elas têm capacidade de se alongar e se encurtar conforme nós vamos nos movimentando. E a gente tem aqui dentro do tecido muscular 3 tipos de tecidos, né? De categorias desse tecido. A gente tem o tecido muscular estriado cardíaco, que tá aqui, cardíaco, né? A gente já pode pensar que é de coração. A gente tem o tecido muscular estriado esquelético, então tá aqui relacionado com o nosso esqueleto, né, com os nossos ossos, e o tecido muscular não estriado, tá? Então a gente vai falar um pouquinho desses 3 tecidos agora. Bom, eu coloquei aqui para vocês exatamente tudo que está escrito na apostila sobre esses tecidos, porque eu acho importante vocês lerem. Eu sei que às vezes a gente está fazendo a aula e a gente acaba passando por cima da apostila, né? Por isso que eu gosto de trazer sempre exemplos da apostila, exemplos de fora, para vocês irem entendendo os dois juntos. E aqui, especificamente, eu tirei o trecho da apostila de vocês, da apostila 4 do tema 2, do material do único, para vocês lerem comigo aqui, ó. O tecido muscular não estriado, que é esse aqui, né? A gente tem aqui o primeiro tecido muscular não estriado, também chamado de tecido muscular liso, compõe a musculatura da maioria dos órgãos internos, como o estômago, o intestino, a bexiga urinária e o útero. A contração desse tipo de músculo é involuntária, então ela faz uma contração que a gente não controla, ela é involuntária, né? Ou seja, não depende da nossa vontade. A condução do alimento pelo tubo digestório, por exemplo, ocorre por ação dos movimentos peristálticos resultantes de contração e relaxamento da musculatura não estriada presentes na parede do esôfago, estômago e intestino. Então, o que isso quer dizer? Os nossos movimentos peristálticos é o que faz com que o nosso bolo alimentar passe por todo esse processo até chegar no estômago. Então, lembra que eu falei para vocês que a gente tem tecido epitelial na nossa cavidade bucal, que tem as nossas glândulas salivares, que elas ajudam a formar esse bolo, né? Com todas as enzimas que eles têm, ajuda a formar esse bolo alimentar para ele poder descer. E para ele poder descer também, quando ele está aqui no nosso esôfago, ele faz, o nosso esôfago faz esses movimentos peristálticos, que ele abre e fecha, ele contrai e relaxa para esse bolo poder ir descendo, né? Imagina, tem um bolo de comida descendo aqui, então ele faz esse movimento para ajudar o bolo a descer, passar por todo o nosso esôfago e poder chegar no nosso estômago, tá bom? Então, essa movimentação, a gente não sabe quando a gente está fazendo, né? Algum de vocês já tentou? Ó, agora eu tô fazendo movimentos peristálticos. Não dá, né? Porque é um movimento involuntário.
não depende da nossa vontade. Ele faz conforme a necessidade. Então, esse tipo de movimento, ele é feito pelo tecido muscular não estriado. A gente tem também aqui o tecido muscular estriado cardíaco, que é o tecido muscular, aqui ó, o tecido muscular estriado esquelético. Opa, eu coisei um aqui, selecionei um e tô falando de outro. Então, vamos falar do tecido muscular esquelético, que é esse aqui de baixo, tá bom? Esse aqui, ó. Então, o tecido muscular estriado esquelético constitui a maior parte da musculatura dos corpos dos vertebrados. Recobre totalmente o esqueleto e liga-se aos ossos. Então, a gente falou no tecido conjuntivo, né, que a gente tem o tecido ósseo lá também. Esse aqui é um que recobre o nosso esqueleto e liga-se aos ossos. A contração dessa musculatura é voluntária, ou seja, ocorre de acordo com a vontade do nosso organismo. Então, a gente consegue fazer essa movimentação. Esses são músculos que permitem a realização de atividades como nadar, andar, segurar um livro, mover o pescoço, mastigar e outras. Então, a gente consegue fazer essa movimentação voluntária. Então, agora, por exemplo, eu estou falando, ó, mastigando, eu estou mexendo no pescoço, eu estou fazendo movimento de andar, eu ando, eu seguro um livro. Então, a gente consegue saber quando a gente vai fazer isso, né? A gente tem a consciência que a gente está fazendo isso. Então, esse é o tecido muscular estriado esquelético, tá bom? Ele que faz essa contração e esse relaxamento quando a gente quer. E daí o tecido muscular estriado cardíaco, que agora sim é esse aqui de cima, né? Que tá aqui na minha setinha, aqui do coração, forma um músculo do coração, chamado miocárdio. Então, a gente tem, o nome já diz, né? Tecido muscular estriado cardíaco, então ele é um tecido do coração. A contração do miocárdio é involuntária. Então, ela acontece conforme a necessidade do nosso organismo, a gente não controla. E propicia o bombeamento do sangue que circula para todo o corpo. Então, quando a gente põe a mão aqui no nosso coração, ou põe a mão nessa veia aqui, ou põe a mão no pulso, a gente sente, né, fazer tutu, tutu, que é o nosso coração batendo, que é essa movimentação do músculo que chama miocárdio, né? Então, a gente tem essa movimentação e ela é involuntária. A gente não pensa, ai meu Deus, esqueci de bater meu coração, preciso bater ele aqui. Não, ele tá batendo o tempo todo, né? Para manter a gente vivo, para poder bombear esse sangue que vai circular em todo o nosso corpo. Então, ela é involuntária, ela acontece sem a gente querer. Então, é a mesma coisa que a nossa respiração. A gente tá respirando, a gente não fala, meu Deus, esqueci de respirar. E agora? Não, a gente tá sempre respirando, né? Então, nosso coração também. E o tecido que a gente falou, muscular estriado, não estriado também, né? Que a gente falou aqui que é o primeiro, que é responsável, por exemplo, pelos movimentos peristálticos. Ok? Aqui no fim eu coloquei um corpo para vocês poderem ver onde tem cada um desses tecidos, né? Então aqui depois vocês deem uma olhadinha. Eu vou mandar esses slides para vocês, né? Que a gente está fazendo essa aula mais remotamente ainda. A gente tem esse tecido nervoso, né? Aqui que a gente conversou, o tecido epitelial, que é o de revestimento, o tecido muscular, dos músculos, né? Que os três que a gente acabou de falar, e o tecido conjuntivo. E o tecido conjuntivo é aquele que eu falei para vocês que tem vários outros tecidos dentro, né? O adiposo, o tecido ósseo, sanguíneo, enfim. Então, é muito importante a gente olhar para essa imagem, olhar esses tecidos e lembrar das funções dele, lembrar se ele tem muita matriz extracelular, se tem pouca matriz extracelular, para que ele funciona, qual que é o formato das células, tá? Porque é importante a gente saber disso para a gente poder entender todo o funcionamento do organismo, tá? Então, Lu, para você que quer muito falar sobre o corpo humano, a gente precisa ter tudo isso direitinho na nossa cabeça para a gente poder entender o funcionamento do corpo humano como um todo, tá? Fazer essas relações. E também tem as funções anatômicas e funcionais do corpo, para a gente falar aqui. A gente tem, por exemplo, nessa imagem, o neurônio de um rato. Então, aqui a gente está falando agora de um rato, não estamos mais falando de seres humanos, mas é só como um exemplo para vocês verem as funções anatômicas e funcionais do corpo. A gente tem, lembra do célula, tecido, órgão e sistema? Então, a gente tem aqui, ó, a célula, aqui especificamente é o neurônio do rato,
O tecido é o epitélio olfatório do rato, olfatório, né, de olfato. O nariz do rato é o órgão do sentido, que dá para receber os cheiros, né, como tá falando aqui. Então, a gente tem o narizinho do rato. E o sistema que compõe é o nosso sistema nervoso, porque ele sente o cheiro, né? E para ele assimilar esse cheiro é tudo no nosso cérebro, né? Nosso sistema nervoso, nossos nervos, nossos neurônios, né? Que passam a informação de um para o outro. Então, nossos neurônios vão passar essa informação desse cheiro, se o cheiro é bom, se o cheiro é ruim. Então, é um exemplo aqui para a gente dar uma olhada. Então, a célula é o neurônio, o tecido é o epitélio olfatório do rato, o órgão é o nariz do rato, que vai sentir o cheiro, e o sistema é o sistema nervoso, o cérebro, né? O cérebro do rato que compõe o sistema nervoso. Beleza? Então, vocês analisem aqui esse outro exemplo aqui de baixo, dá um pause aí no vídeo, analisa o exemplo de baixo e depois conversa comigo lá no nosso grupo ou no fórum, no portal, tá bom? Alguns recadinhos para vocês. Esses recados eu reforço lá no grupo também, mas um recado muito importante que eu quero dar dessa aula para vocês é para vocês lerem a apostila, tá? Então, leem a apostila, tem vários conceitos, vários exemplos muito legais na apostila. Então, leia a apostila, ela tá uma leitura que flui, e depois da nossa aula aqui, que a gente já tem os conceitos mais sistematizados, mais certinho na nossa cabeça, a gente consegue entender um pouco mais a apostila. Então, leiam a apostila, assistam essa aula. Qualquer coisa, me chamem no WhatsApp, me chamem no portal, me chamem nas minhas mensagens, me chamem no fórum, no e-mail, onde vocês quiserem. Mas, por favor, não fiquem com dúvidas, tá bom? É muito importante a gente entender esses conceitos aqui para os próximos anos de vocês, tá? Então, tem que estar tudo direitinho aqui na cabeça. Para os próximos anos, vocês já entrarem nos outros anos com os conceitos básicos para poder aprender os novos. A atividade que eu vou dar para vocês vai ser a resolução dos exercícios da apostila. São só 2 páginas, a 38 e a 39, então é bem tranquilo. Com tudo que a gente falou aqui nessa aula, vocês vão conseguir responder esses exercícios, tá? Então, se não conseguirem, falem comigo, não entreguem exercícios em branco, tá? Se vocês têm dúvidas, falem comigo e preenchem esses exercícios, tá? Não entreguem em branco, porque se entregou em branco, eu tô vendo que vocês não sabem nem tentaram responder aquilo, né? E eu tô aqui disponível para vocês para tirar qualquer dúvida. Então, se tem dúvida, manda para mim para vocês poderem mandar depois esses exercícios certinho. E o trabalho bimestral, que é entrega para hoje até às 18h30 no portal. Então, não se esqueçam, eu já vi que algumas pessoas já entregou, mas fica aí o recado para os demais. Hoje tem a entrega do telejornal. Estou ansiosa para ver o telejornal de vocês. Mas é isso, pessoal. Essa é a nossa aula, ela é bem extensa, ela tem bastante conteúdo, mas eu tenho certeza que vocês, assistindo essa aula, lendo a apostila, vocês dão conta, tá? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês me procurem. E é isso. Até mais, pessoal!